No ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia 2 de outubro, mais um programa Um Pouco de Sol. Convido você para que juntos, nesta próxima hora, possamos meditar na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos.
paz e alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 6. Aqui tem uma afirmação de Jesus Cristo e é a seguinte: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando é que Jesus disse isso? A quem ele disse essas palavras? Essa declaração foi feita para os seus discípulos quando eles participavam juntos da última refeição antes da morte de Cristo. Eles estavam comemorando a Páscoa judaica. Os discípulos estavam confusos, tristes com a notícia dada pelo próprio Jesus de que ele voltaria para o Pai e que morreria em pouco tempo. Foi exatamente nessa ocasião que Tomé, um dos seus discípulos, fez a famosa pergunta que está no verso anterior, no verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Foi exatamente aí que Jesus, em resposta a Tomé, disse que Jesus, era o caminho, a verdade e a vida. E esta afirmação contém 4 verdades irrefutáveis, comprovadas pela Bíblia. Primeira, que Jesus é o caminho. Segundo, que ele é a verdade. Terceira, que ele é a vida. E quarta, que ninguém pode ir até Deus a não ser por ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele tem a exclusividade como mediador para que o ser humano alcance o céu. Então vamos meditar nesta manhã nessas 4 verdades absolutas que a Bíblia nos traz. Como dito, a primeira verdade é que Jesus disse que ele é o caminho. E quando Tomé fez a pergunta sobre como saber o caminho, Jesus não aponta qualquer caminho, até porque não existe um outro caminho. Jesus está dizendo que ele é o único caminho possível. Isso implica em que nenhuma religião pode ser o caminho, nenhum santo pode ser o caminho, nenhum pastor ou padre ou líder religioso pode ser o caminho, nem mesmo Maria ou qualquer dos apóstolos podem ser o caminho, nem mesmo qualquer santo pode ser o caminho para o céu. Jesus disse que ele era o caminho e não um caminho. Ele era e é o único caminho. Para que a gente possa chegar a algum lugar desconhecido, nós procuramos normalmente alguém que saiba o caminho, ou um GPS, ou Waze, coisa desse tipo que seja confiável. É por isso que Pedro, diante das autoridades de Jerusalém, disse aquilo que nós lemos em Atos capítulo 4, verso 12.
Portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Hoje há muita gente apontando algumas rotas espirituais diversas para que se possa obter o céu. A Bíblia afirma que isso é mentira. A Bíblia afirma, nas palavras do próprio Jesus, que o único caminho confiável para a eternidade é Ele, Jesus. Fora dele não existe salvação. Primeira verdade, então, Jesus é o único caminho. Segunda verdade é que Ele é a verdade, com a redundância e tudo, né? Todos nós sabemos que a verdade hoje está muito relativizada, ou seja, a minha verdade é diferente da verdade do outro. E o que importa é a minha verdade. É assim que o mundo relativiza tudo hoje. Mas a verdade não muda nunca e sob qualquer circunstância. Verdade é sempre verdade e mentira é sempre mentira. Não existe a minha verdade ou a sua verdade. Verdade é verdade sempre. O que Jesus está afirmando é que, em meio a tanto relativismo, Ele é a única verdade. Portanto, Ele não muda jamais, porque a verdade não muda jamais. Na sua verdade absoluta, Jesus revela quem é Deus e quem somos nós. Deus é o Pai, e ninguém pode chegar até o Pai a não ser através do próprio Jesus Cristo, que humanamente se tornou homem, sendo ele o próprio Deus. Ora, aqui Jesus disse que ele é a verdade. E em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, claramente, Jesus está dizendo que a verdade é o que pode nos libertar dos pecados e prisões de Satanás e que ele, Jesus, é a única verdade. Ou seja, ele é o único que pode, de fato, dar a liberdade que nós precisamos. Portanto, confiar e seguir a Jesus é a única maneira de viver uma vida com propósito, com clareza, com alegria, com paz, no meio desse caos que o mundo vive hoje. Recordando, primeira verdade é que Ele é o caminho. Segunda verdade é que Ele é a única verdade. E a terceira verdade que Ele disse é que Ele é a vida. A vida aqui na Terra nós já estamos vivendo. Então, claramente, Ele não está falando desta vida. Jesus aqui está falando da vida eterna. Ele está a dizer que oferece mais do que uma existência aqui na Terra. Quantos anos vivemos ou viveremos aqui? Eu não sei. Você não sabe. Mas Ele está oferecendo uma vida plena na eternidade. Em João 10:10, Jesus diz que veio para dar vida e vida em abundância, ou seja, em plenitude, vida plena aqui na terra e vida plena na eternidade também. Jesus é aquele que transforma a miséria espiritual que estamos vivendo em uma vida abundante aqui na terra e também na eternidade. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que estamos espiritualmente mortos em nossos pecados. Portanto, se nós queremos vida plena, é preciso entregar nossa vida para que Jesus a dirija como nosso Salvador e Senhor. A verdadeira vida aqui na terra e na eternidade só começa
quando cada um de nós se rende a Jesus Cristo. Mas ele completa o verso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ele diz depois: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note que ele não disse ninguém vai ao Pai, mas ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém pode ir a Deus, porque ele também é Deus, a não ser por ele mesmo, Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que só ele é aquele que faz a mediação entre Deus e o ser humano. Aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ele diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, feito homem. Então não existe qualquer possibilidade de qualquer pessoa se chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. E isto é uma chamada de Jesus para que haja uma entrega total a Ele. Do contrário, a gente pode dizer que está sem saída. Isso significa que nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada que eu possa fazer pode substituir a mediação de Jesus Cristo. Eu vou repetir aquilo que eu disse lá no início. Santo algum, pastor algum, padre algum, nem mesmo os santos que já morreram, nem mesmo Maria, ninguém pode ir ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo, é isso que a Bíblia ensina. Ele é o único que pode salvar. Qualquer outra coisa que você tenha ouvido ou aprendido não é verdade. A verdade é uma só. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida que vale a pena, porque Ele é o único que pode e tem poder de salvar. E isso exige uma decisão de cada pessoa. Eu já fiz a minha faz muito tempo. Ou se aceita Jesus como o único Salvador e Senhor, ou se vive e morre separado de Deus, o Pai. Isso significa, por último, inferno, com certeza, após a morte. Quando Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que por isso ninguém poderia chegar-se a Deus a não ser por meio dele, ele estava fazendo ao mesmo tempo um convite radical à transformação das pessoas. O convite de Jesus é sem atalhos, porque é um caminho seguro, verdadeiro e que oferece vida plena aqui na terra e também na eternidade. Jesus é tudo que eu e você precisamos para chegar ao Pai e viver na eternidade junto a Ele no céu. E diante de tudo isso, eu preciso concluir com algumas verdades da palavra de Deus. Primeiro, Jesus não exclui ninguém. Ele convida a todos, sem exceção. A única coisa é que é um convite. É um convite gentil, é um convite amigo. Entretanto, como todo convite, precisa ser aceito. Se alguém me convida para uma festa, eu preciso aceitar o convite, senão não vou. Portanto, esse convite é preciso ser aceito. E a gente, e este programa, e a Bíblia, e Jesus Cristo está fazendo este convite para que você não se perca. Segunda verdade, é preciso confiar com fé. Tudo neste mundo parece confuso, sem rumo. Nesse meio tenebroso, Jesus disse que o único caminho é Ele.
Isso nos dá tremenda segurança de nos apoiar nele. Seguir cada um seu próprio caminho é não confiar no único e verdadeiro caminho. Terceira coisa, todos precisamos de um compromisso sério com a verdade. Jesus disse que ele era a verdade. Então, precisamos de um compromisso sério com ele. Nós vivemos tempos de fake news, de relativismo, de opiniões diversas. É preciso viver baseado na única verdade absoluta e que jamais mentiu, mente ou mentirá. Jesus, ele é a verdade. Entregar nossa vida à verdade é um ato de coragem. Será que você tem esta coragem? E por último, todos precisamos ter uma vida plena, uma vida com propósito. E Jesus disse que ele é a vida. E por isso, a busca do sentido para a vida não pode ser baseada em coisas passageiras. Jesus é a vida verdadeira. Ele nos convida a que tenhamos uma vida abundante neste mundo e muito melhor na eternidade. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você entendeu isso, se você quer estar no caminho certo, com a verdade sempre e a vida plena, então só tem um caminho a seguir, Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Um abraço. Pegadas na areia, calor que incendeia, assim eu vou, quase sem forças, mas eu vou caminhando até chegar. E o peso em minhas costas, de traumas e derrotas, do que passou, carrego a parte que restou, ficou em mim, não sei deixar. Às vezes sol, às vezes mar, às vezes noite não quer passar. Às vezes eu me sinto só, às vezes medo de continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se penso em desistir, nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não a outro. Colinas, vida e sorte, vale de sombra e morte, caminho e vou. O caminho faz de mim quem sou, caminho mostra onde chegar. Às vezes só que me castiga a minha força, faço às vezes eu perco o chão e a segurança pra seguir. O pensamento escurece a visão, não sei direito onde pisar. Às vezes cercado de pessoas vejo a me sentir abandonado sem ninguém pra me ouvir. Às vezes a mente que parece não acreditar que ainda posso
posso continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se penso em desistir, nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não a outro. Às vezes não sei mais andar, às vezes vento me carregar. A sua mão esteve aqui em todo o tempo a sustentar. Por mais que cercado de pessoas venho a me sentir abandonado, sem ninguém pra me ouvir. A mente que parece não acreditar que ainda posso continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se pensa em desistir, nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não a outro. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia, fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa. Chegamos no momento Você Pergunta. É isso aí. Aliás, eu quero pedir que os ouvintes mandem aqui para a rádio, para o seu Antônio, perguntas, né? Para que a gente possa responder. Toda quinta-feira a gente responde uma pergunta. Mas os nossos ouvintes estão, assim, devendo, tão fracos, né? Cadê as perguntas, isso, né? manda pra gente aí. Então eu faço a pergunta, tudo Isso, bem. Isso aí. Eu sou perguntadeira. Pergunta da Bíblia, viu, gente? É verdade, né? Tem que ser pergunta da Bíblia. Mas vamos lá. Tô encafifada agora, sabe? Porque a gente quando faz alguma coisa assim errada, tal, a gente acaba sendo responsabilizado, né? Sim. Isso é fato. É natural. Passa no sinal vermelho, o que vai acontecer? Ou então, vai acima da velocidade. E assim, né? Mas veja, a Bíblia diz que Deus criou o mal. Diz? Bom, você vai responder. Se explicar direito. Então, assim, por que o ser humano tem que ser responsabilizado por algo que não foi criado por ele? Vamos lá, né? Vamos tentar responder, né? Você já sabe, né? É. Desenha pra mim. Tá bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Essa afirmação de que Deus criou o mal é apoiada principalmente em cima de um texto que está lá em Isaías capítulo 45, verso 7. Tem outros também, mas esse é o mais forte, vamos assim dizer. E esse texto diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. E, de fato, isso merece um estudo, e merece um estudo longo, exaustivo, mas não há tempo aqui para isso, né? Então, nós vamos tentar resumir
tentando explicar o real sentido deste texto, tá? Eu disse que, além disso, tem outros textos que, de alguma forma, tratam disso. Um deles está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 37 e 38. E esse texto diz assim: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto o mal como o bem? E aí também o profeta Amós, lá no capítulo 3, no verso 6, tem isso: ocorre algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então veja que no texto de Isaías é explicitamente dizendo que Deus criou o mal. E nos outros dois dá a entender que, de alguma forma, o mal que acontece vem de Deus, ok? Vamos pensar um pouquinho. Uma das principais regras da hermenêutica, ou seja, da interpretação da Bíblia, é a de que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E também outra regra é a de que os textos difíceis devem ser analisados à luz de textos mais claros para o melhor entendimento, porque também é regra que a Bíblia não se contradiz nunca, ok? Então vamos tentar entender isso melhor. A palavra mal, usada aqui em Isaías 45, 7, quando diz e crio o mal, é uma palavrinha do hebraico rah, R-A-H, tá? É traduzida assim, R-A-H, rah. E essa palavra mal, ou rah, usada na Bíblia, uma infinidade de vezes, não é só esses 3 textos que eu li, mas lá em Gênesis está um monte de vezes essa palavrinha. Ela é usada em quase todo o Antigo Testamento. Mas essa única palavrinha tem um vasto significado. Então, na hora de interpretar, é preciso interpretar o sentido correto daquele texto segundo o seu contexto. Essa palavrinha significa ruim, mal ético, não é o mal moral. O mal moral é outra palavra, é o mal ético. Ela significa desagradável, maligno, mal com U, significa triste, infeliz, pior, grosseiro, aflição, miséria, calamidade, ferida, aflição, dano, e a lista ainda vai longe, tá? As traduções modernas da Bíblia, com um estudo mais profundo das línguas originais, já mudaram a tradução, tá? Já não é mais exatamente do jeito que está aí. A Bíblia, então vamos pensar um pouquinho sobre as traduções. A Bíblia, em lugar algum, explica claramente sobre a origem do mal. É só esses 2 ou 3 textos que, por tradução errada, trazem esse sentido. A Bíblia apenas deixa bem claro que não foi Deus que criou o mal. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 13, nós encontramos o apóstolo dizendo: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou tudo. Está lá no final do capítulo 1 e também no capítulo 2, né? Que Deus criou tudo e quando terminou de criar tudo, ele disse: eis que tudo é muito bom. Ora, o mal não pode ser muito bom, não é? Muito pelo contrário. Aliás, o termo criar o mal nem deveria existir, porque o mal não é um objeto, não é uma criatura, portanto não pode ser criado, ok? Para ser criado tem que ser algo palpável. Biblicamente, o mal significa ausência do bem.
Assim como a treva é a ausência da luz, a Bíblia deixa entender que o mal é a ausência de Deus. Ou seja, o mal é contrário a Deus. Aquilo que é oposto a Deus é o mal. Por isso a Bíblia o chama de desobediência, de erro, de iniquidade ou de pecado. Aqui é o mal moral. E aquela palavrinha não significa mal moral, ok? Como a santidade e a bondade são qualidades atribuídas ao caráter divino, não faz qualquer sentido pensar no mal como obra de Deus, porque isso seria completamente contrário à sua natureza, seria totalmente contrário ao ser de Deus. Em outras palavras, é impossível que Deus pratique o mal, porque Ele é santo. Então, é preciso que a gente saiba mais sobre os atributos de Deus. Outro profeta, Abacuque, no capítulo 1, verso 13, ele diz: os olhos do Senhor são tão puros e santos que não suportam ver o mal. Lá em em Jó 34, verso 10, nós encontramos o seguinte: é impossível que Deus pratique a maldade. Então a pergunta a ser respondida é: quando surgiu o mal no mundo? Veja bem, Deus é o Criador do mundo e tudo que nele existe, coisas, objetos, pessoas, plantas, aves, tudo mais, toda a matéria, foi criada por Deus. Então Deus criou o palpável. Só que o bem e o mal sempre existiram, desde sempre, ou seja, o princípio do bem e o princípio do mal sempre existiram, desde a eternidade. As duas coisas passaram a ser uma possibilidade experimental após a existência das criaturas que Deus criou. Deus criou seres racionais, seres criados, ou melhor, dotados de inteligência, seres dotados de pessoalidade, de vontade, de responsabilidade e tudo mais que você quiser colocar. Dentro deste ser criado por Deus estava a possibilidade de que ele fizesse uso do bem ou do mal, ou dos dois. E ele optou por fazer o mal. Quando uma criatura sua, por livre e espontânea vontade pessoal, resolve se opor a Deus e desobedecê-lo, então o mal passa a ser experimental, e foi isso que aconteceu. O mal surgiu de escolhas e decisões erradas dos seres humanos, criados por Deus, originalmente bons. Eles fizeram uso errado do livre-arbítrio, transgredindo a vontade soberana de Deus. Aliás, é bom a gente dizer também que os anjos foram criados por Deus lá na eternidade. Embora a Bíblia não deixe claro quando isso tenha ocorrido, ela nos diz que alguns anjos comandados por Satã ou Satanás, que são chamados de anjos caídos, se rebelaram contra Deus. A Bíblia informa que foi um anjo caído que instigou o ser humano a pecar, a errar, a desobedecer, e aí o ser humano experimentou o mal pela primeira vez. Eu convido você a ler, hora que você tiver um tempinho, anote aí Apocalipse 12, verso 9 e Apocalipse 20, verso 2. Fica claro, portanto, que quando o mal surgiu no mundo material, ele já existia no mundo espiritual. Portanto, não há como Deus ter criado o mal. Ele criou o ser humano que optou por fazer o mal. Portanto, os textos em que alguns se apoiam não estão dizendo que Deus criou o mal. Eles precisam ser entendidos à luz dos seus contextos e à luz do sentido geral da Bíblia. O mal
dito pelo profeta Isaías e também pelo profeta Amós, 2 textos que lemos lá no começo, não é o mal moral que é o pecado. Eles se referem ao mal temporal, ou seja, ao castigo enviado por Deus por causa do mal praticado pelo homem, por causa da maldade humana. A versão King James atualizada traduz com melhor precisão. Veja só essa tradução que é a correta. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, Deus, faço absolutamente tudo. E lá o texto de Amós 3:6 que eu li no início, agora a tradução correta diz: pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Deus tenha ordenado? Percebe a diferença? Então não é Deus que criou o mal. Ele permite que desgraças aconteçam em virtude da prática do mal, que é o mal moral, é o pecado feito pelos seres humanos. Em outras palavras, Deus envia seu juízo para punir o pecado das suas criaturas. E essa punição implica em sofrimento, e aos olhos humanos é vista como algo mal ou ruim. Mas, na verdade, este mal temporal é uma resposta divina para refrear o mal moral, ou seja, o pecado praticado pelo homem. Porque se não houvesse isso, o pecado então seria absolutamente desenfreado em todas as pessoas. E essa verdade fica clara no próprio texto de Lamentações que eu li lá no começo. Na continuação do mesmo capítulo, o escritor bíblico pergunta, está lá em Lamentações 3, verso 40. Como pode um homem reclamar quando ele é punido pelos seus próprios pecados? Então Deus não criou o mal, nem é responsável pelo mal. Deus é soberano, Deus é onipotente. Isso significa que nada acontece à parte da sua perfeita e santa vontade e de seu absoluto controle sobre tudo, inclusive sobre o mal. Mas, ainda que não possamos compreender plenamente como isso acontece, jamais podemos dizer que Deus criou o mal. Aqui mais uma vez vale reafirmar que a Bíblia sempre responsabiliza os homens e os anjos caídos pela existência da maldade humana. Porém, o homem perverso, na loucura do seu pecado, tem a ousadia de querer responsabilizar Deus pelos seus próprios erros e pela existência do mal. Quando Adão pecou, por exemplo, ele tentou culpar Deus por tê-lo dado à mulher que cedeu à tentação da serpente. Coisa terrível, né? Está lá em Gênesis 3. Mas se por um lado a Bíblia não explica explicitamente a origem do mal, por outro lado ela claramente explica como será o fim do mal. Ou seja, na consumação da história, no fim da história da redenção, Deus renovará, Deus purificará o universo e fará nova todas as coisas. Então, todos os efeitos do mal serão removidos da criação. Eu convido você a estudar Apocalipse, capítulo 21. A Bíblia não diz que Deus criou o mal, mas a Bíblia diz que em breve Deus colocará fim definitivamente em todo o mal. O que a Bíblia diz é que Deus punirá o mal eternamente e colocará fim na possibilidade de pecado. Isso significa que os redimidos, que os salvos, jamais serão corrompidos pelo mal no novo céu e na nova terra. Então, meu querido ouvinte, só depende de você
ter afastado todo o mal, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Ele te abençoe. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus.
chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então. E agora chegamos neste momento precioso, momento da oração. Que gostoso! E eu tenho aqui um motivo de oração. Agradecer porque Deus nos sustentou até setembro. Lutas, desafios, vitórias. Estamos aqui, começando mais um mês, podendo falar do amor de Deus, amor que não tem medida, né? É desmedido, apesar de nós. É isso aí. Agradecer também por cada ouvinte. Que estejamos juntos também neste mês e sempre pensando nas coisas do alto. É isso aí. Tem um conjunto, um quarteto masculino de Goiás que tem uma música bonita que diz: oração é falar com Deus. E é isso mesmo. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é simplesmente falar com Deus. Então você que está aí do outro lado, se puder, feche o seu olho. Não é que é obrigado a fechar o olho para orar não, tá? É para a gente não perder, ficar olhando para outras coisas e se concentrar para falar com Deus, tá certo? A Círia já colocou aqui os motivos, vamos simplesmente então falar com Deus, agradecendo, né? Ok? Pai amado, santo, eterno, soberano, Criador dos céus, da terra, do universo, Criador nosso, mas principalmente Salvador por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Humildemente estamos te agradecendo pela vida, pela paz, pela saúde, pela rádio, pelo seu Antônio, sua família, pela vida e família de cada pessoa que tem nos assistido Brasil afora. Pai, cubra cada uma dessas pessoas com as tuas mais ricas bênçãos. Amém. Que todos possam estar recebendo de ti saúde, vida, paz, mas principalmente a alegria de Jesus Cristo na sua vida. E se alguém ainda não tem essa paz que só Cristo pode dar, lembre-se da palavra de hoje, que Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Sim. Portanto, Pai, toque no coração de cada pessoa para que entregue sua vida a Jesus Cristo e tenha a paz que todos nós temos. Amém. Pai, muito obrigado por este privilégio e por esta oportunidade. É no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro e intercedo nesta hora. Amém. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é como água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé.
oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, Logo o céu se abre, quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Sim, Quando eu oro, potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.